Foi num domingo de Páscoa que tudo começou, mas não da forma grandiosa que a gente imagina. Não teve multidão, não teve discurso inflamado na sacada, nem mesmo uma música solene ecoando pelos corredores de pedra. Só um e-mail discreto, sem assinatura, mas que carregava um peso difícil de ignorar. Uma frase perdida no meio de um memorando simples, mas que soava como um sussurro direto do coração do Papa. Era algo sobre a verdade, algo que pedia um serviço silencioso, quase secreto. No início ninguém deu muita bola. Alguns acharam que era só mais uma atualização de rotina. Outros pensaram que era um rascunho mal posicionado. Mas conforme a manhã foi avançando, um clima diferente começou a pairar no ar. Reuniões que não estavam na agenda começaram a surgir. Departamentos importantes do Vaticano foram convocados às pressas. Nada de câmeras, nada de vestes vistosas, só o silêncio. E desse silêncio, algo novo brotava. Desde a escolha do novo Papa, um homem chamado Léo, o ambiente era de esperança contida. Ele havia sido eleito sem alarde, sem emoção exagerada. Era o tipo de líder que muitos viam como estável, tranquilo, quase previsível. Aquele que manteria as coisas do jeito que estavam, sem grandes mudanças. Mas parece que subestimaram o silêncio dele, porque enquanto todos esperavam discursos, ele entregou uma regra, curta, direta, mas que soava como um trovão abafado. A partir daquele momento, todo seminário no mundo deveria incluir uma nova disciplina. Não era sobre cuidar das pessoas, nem sobre entender a sociedade. Era sobre doutrina, clareza na fé, precisão naquilo que se acredita, e não como um exercício acadêmico, mas como um ato espiritual. Não tinha justificativa, não vinha com explicação. Era um lembrete seco. Num mundo cheio de ruído, a igreja não pode se tornar mais um eco. Ela precisa ser voz. E para ser voz, precisa saber no que acredita. Nada disso foi anunciado oficialmente. Nenhuma nota à imprensa, nenhuma foto do Papa assinando nada. Só um burburinho que se espalhou como vento entre os corredores de Roma. Primeiro nos gabinetes, depois entre os bispos, e então chegou aos jovens seminaristas que leram o conteúdo com os olhos arregalados e a boca seca. Logo começaram as perguntas. Será que era uma crítica aos métodos modernos de formação? Seria um sinal de que os tempos de flexibilidade teológica estavam com os dias contados? Será que isso afastaria uma geração inteira de jovens que queriam uma igreja mais aberta? Mas o Papa não respondeu. Não apareceu no rádio, não fez discursos explicativos, ele apenas escreveu e ficou em silêncio. Naquela noite, ele caminhou até a capela sozinho. Não levou seguranças, não tinha fotógrafos, nem precisava. Só ele, o brilho tímido das velas e os salmos antigos ecoando pelas pedras frias do altar. Enquanto isso, pelos corredores do Vaticano, os murmúrios se espalhavam como uma brisa. Ele não é como o anterior. Parece mais rígido do que aparenta. Mas outros diziam, não, ele só é mais claro. Dias depois, outro memorando apareceu. Desta vez, foi endereçado às conferências episcopais do mundo inteiro. Um pedido simples, quase gentil. Cada bispo deveria enviar, em até 3 meses, um relatório confidencial apontando qualquer área de ambiguidade doutrinária dentro de sua diocese. Não havia ameaça, punição, nada disso. Apenas uma solicitação por mais clareza, por cuidado pastoral. Mas ninguém foi ingênuo. Todo mundo entendeu o recado. Havia algo em movimento. Aquele papado, que muitos julgavam apenas reativo, agora dava sinais de propósito. Sem alarde, sem espetáculo. Era uma mudança que não buscava romper, mas lembrar. Não era uma reforma feita com pressa, mas com raízes profundas. Era como reencontrar algo perdido no tempo. E isso, para muitos, foi desconcertante. Porque quando os limites são turvos, tudo parece mais fácil. Convivemos melhor quando ninguém se arrisca a dizer verdades absolutas. Mas Léo estava redesenhando os contornos da fé, não para afastar, mas para trazer à luz o que tinha se apagado. E ele fazia isso sem levantar a voz, tocando justo onde mais dói, nas dúvidas escondidas. Esses sussurros chegaram longe. De seminários em Cracóvia até salas de aula em Kinshasa, começaram as reuniões de emergência. Professores que há anos evitavam temas mais firmes foram buscar livros esquecidos nas prateleiras. Os catecismos voltaram às mãos dos alunos. A Bíblia voltou a ser ensinada com convicção. Não porque virou moda, mas porque já era hora. Em São Paulo, um reitor olhou para seus alunos e disse:
A gente não está entrando numa nova era. Estamos voltando para a que esquecemos. Em Boston, um seminarista mandou mensagem para a mãe dizendo que sentia como se algo sagrado tivesse despertado. Em Manila, um professor preferiu se calar e pediu demissão. Na Alemanha, um bispo criticou publicamente. Disse que a igreja não podia se encastelar em rigidez, mas Léo não respondeu e não precisou, porque tudo aquilo não tinha a ver com ideologias. Era sobre identidade. Ele não estava travando guerras culturais, estava tentando curar uma confusão profunda. E às vezes, uma verdade dita em voz baixa corta mais fundo do que qualquer grito. Ele sabia que gritar não era o caminho. Já tinha visto isso antes. Anos atrás, ainda como arcebispo, Léo foi visitar uma mulher doente, já no fim da vida, no interior. Ela havia se afastado da igreja há muito tempo. Quando ele perguntou por quê, a resposta veio com uma honestidade que ele jamais esqueceu. Porque eu não sabia mais no que a gente acreditava. Cada padre dizia uma coisa. Cada homilia parecia desmentir a anterior. Eu queria ficar. Só cansei de tentar adivinhar. Ela não saiu com raiva. Ela saiu cansada. E agora, à frente da igreja, Léo pensava nela. Foi por causa dela que tudo começou em silêncio. Foi por ela que o primeiro passo do seu papado não foi feito de espetáculo, mas de estrutura. Antes que a igreja pudesse estender a mão ao mundo de novo, ela precisava lembrar de si mesma. E isso não começa com aplausos. Começa com clareza. Não com notas à imprensa, mas com intenção. Não com barulho, mas com verdades ditas com simplicidade. Ninguém no Vaticano esperava aquilo, mas as paredes sentiram. O sussurro havia começado. E não era o decreto que todos achavam que viria. Claro, rumores surgiram. Sempre surgem. Uns falavam de mudanças drásticas na liturgia. Outros temiam sanções e advertências. Havia até quem esperasse, ou temesse, uma nova encíclica que reconfigurasse os campos de batalha da igreja. Mas quando o documento finalmente chegou, entregue em mãos para cada dicastério e discretamente distribuído às conferências episcopais pelo mundo, ele não trazia condenações nem revoluções. Só uma frase, tão medida que quase passou despercebida. A alma precisa não apenas do calor do acompanhamento, mas da clareza da verdade. O texto chamado Veritas in Caritate, Verdade na Caridade, tinha só 16 páginas, mas se espalhou pela igreja com a força de algo muito maior. Não porque mudava doutrinas, mas porque perguntava por que tantos haviam parado de ensiná-las. No coração do decreto havia 2 pedidos, ou melhor, 2 exigências. A primeira, todo seminário, em qualquer lugar, deveria restaurar o ensino sistemático da teologia dogmática. Nada de matéria opcional ou tratado histórico. Era para ser um dos pilares da formação dos novos padres. Cada candidato à ordenação deveria ser capaz de explicar com segurança o que a igreja crê, e não apenas sugerir respostas pastorais. A segunda exigência, as conferências episcopais deveriam enviar relatórios escritos, apontando onde, dentro de suas dioceses, existia confusão doutrinária. E esses relatórios não eram facultativos, não eram simbólicos, eram o início de algo maior, um acerto de contas, não de punição, mas de verdade. A reação veio rápido. Alguns bispos acolheram de braços abertos. Alguns bispos receberam de braços abertos. Finalmente, alguém tinha coragem de fazer as perguntas certas, disse um deles. Outros ficaram em silêncio, sem saber o que seria feito com aquelas informações. E houve também os que, a portas fechadas, demonstraram preocupação. Isso parece vigilância, murmurou um cardeal. Uma inquisição suave. Mas Léo nunca falou em inspeção. O que ele falava era de integridade. Em um dos trechos mais comentados do documento escreveu: "A fé não é um labirinto, é uma luz." Essas palavras correram como fogo entre padres, seminaristas e fiéis. Não por serem provocadoras, mas por darem nome ao que muitos já sentiam em silêncio. A igreja, com o tempo, havia começado a falar com muitas vozes. Era uma multiplicidade compassiva, é verdade, mas ao mesmo tempo contraditória. E quem estava nos bancos das igrejas ficava com a difícil tarefa de tentar juntar as peças. Um padre em Dublin escreveu de forma anônima: "Passei a última década tentando dizer tudo de um jeito que não ofendesse ninguém. Agora percebo que, no fim, não disse quase nada. O que o memorando pedia não era rigidez.
Não se tratava de tornar a ortodoxia uma arma, era um apelo por fidelidade, por consistência, por uma igreja que fale com uma só voz, não como uma engrenagem, mas como uma mãe, porque uma mãe não fala por enigmas com seus filhos. Ela fala para que eles entendam, para que eles vivam. E para Léo, tudo isso não tinha a ver com recuperar controle, tinha a ver com restaurar confiança. A confiança daquela jovem que, na aula de Crisma, ouve que o pecado é real, mas também ouve que talvez não seja. A confiança do pai confuso, que escuta duas homilias diferentes sobre o mesmo evangelho e sai da missa com mais dúvida do que entrou. A confiança do convertido, que deixou tudo para trás e, ao chegar, descobre que a própria igreja parece incerta sobre no que acredita. Léo viu tudo isso, e ele sabia que o dano não era apenas teológico, era espiritual. Porque quando a igreja perde segurança em sua própria voz, as ovelhas param de reconhecer os pastores. Por isso, ele publicou o decreto, não com trovões, mas com firmeza, e deixou claro, clareza não é crueldade, é caridade. É o gesto de um pai que não deixa o filho atravessar a rua sozinho, não porque quer controlar, mas porque ama. Era a delicadeza da verdade dita não para controlar, mas para libertar. E foi justamente essa leveza que tocou mais fundo. Havia um trecho no decreto que virou pedra de toque. O cuidado pastoral não pode ser uma máscara para a confusão teológica. Misericórdia não exige ambiguidade. Cristo falou em parábolas, sim, mas nunca se contradisse. Aquela frase virou um marco. Alguns aplaudiram, outros torceram o nariz, mas ninguém ficou indiferente. Nas universidades, professores refizeram seus planos de aula do dia para a noite. Nas cúrias, bispos revisaram materiais catequéticos com um senso de urgência que não se via há tempos. E nos seminários, os jovens começaram a perguntar não apenas como acompanhar as pessoas, mas para onde estavam acompanhando. Em Roma, o Papa Léo manteve o silêncio, porque não se tratava de um discurso. Era uma semente lançada em solo que muitos achavam estéril, mas onde algo começava a se mover, bem debaixo da superfície. Não era confronto, era clareza. Não era uma purga, era poda. Não era sobre poder, era postura. Ele não queria silenciar discordâncias. Ele queria devolver voz à certeza. E quem ouviu com o coração, não só com os ouvidos, entendeu que aquilo não era um retorno ao autoritarismo. Era um chamado ao discipulado. Porque a verdade não é uma arma, é uma ferida que a gente carrega. E Léo sabia que a igreja precisava das duas mãos livres, não para se defender, mas para servir de novo. Ele devolveu a ela sua voz e esperou para ver quem teria coragem de falar. Naquele tempo, ele ainda era só um arcebispo, um homem comum, de batina preta, caminhando pelas beiradas quebradas da sua diocese. Uma mão segurava um breviário já gasto, a outra um boletim paroquial dobrado no meio. A missa já tinha terminado. Era um dia de semana, bancos pela metade, algumas velas tremendo nos suportes de plástico. Ele ficou ali, como sempre fazia, caso alguém precisasse conversar. Ela não parecia alguém que pretendia ficar. Estava parada no fundo, casaco meio fechado, as chaves apertadas com força na mão, como se temesse que sumissem. Devia ter uns 40 e poucos anos, talvez 50. Os olhos cansados, não pelo tempo, mas por decepções acumuladas. Quando finalmente se aproximou, não pediu confissão, nem oração. Só fez uma pergunta. O senhor sabe se o que o padre disse na homilia é verdade? Ele perguntou o que ela queria dizer. Ela contou que o padre tinha dito que o pecado era apenas um afastamento da comunidade, que não existiam consequências eternas de verdade, só desconexões entre pessoas. Que Jesus não veio para nos salvar do inferno, mas da solidão. Ela falou tudo sem mágoa, apenas com confusão. Eu ouço uma coisa diferente a cada domingo. Agora, ela dizia, cada um dava uma definição diferente de misericórdia. A confissão cada padre explicava de um jeito. Até a Eucaristia parecia ter várias versões. Ela olhou para o banco à sua frente e falou baixinho. Eu já não sei mais no que a igreja acredita. Cansei de tentar adivinhar. Não havia raiva em sua voz. Ela não estava saindo da igreja em protesto, nem fazendo escândalo. Ela estava simplesmente exausta. E foi isso que o marcou. Não tanto o que ela disse, mas o jeito como disse. O cansaço de quem esperou por abrigo numa tempestade longa demais e nunca encontrou a porta aberta. Ela não estava desistindo da fé, estava desistindo da confusão. E Léo,
Na época, apenas um bispo, tentando dar conta de paróquias de mais e noites de sono de menos, nunca esqueceu aquele momento. Naquela mesma noite, voltou ao seu escritório, pegou um bloco de notas e começou a rabiscar frases soltas, pensamentos incompletos. No topo da folha, escreveu uma só linha: cansada de adivinhar. Aquela frase o perseguiu. Começou a perceber isso em toda parte. Não exatamente aquelas palavras, mas o mesmo cansaço, o mesmo olhar perdido em fiéis que não queriam uma igreja mais dura nem mais frouxa, só mais clara. Um casal jovem, buscando preparação para o casamento, perguntou se era preciso acreditar em tudo do catecismo ou só nas coisas principais. Um adolescente, na aula de crisma, quis saber se o purgatório ainda existia ou se era só uma ideia ultrapassada. Um homem à beira da morte perguntou se ainda fazia diferença ter confessado seus pecados. Aquilo não era discussão teológica. Eram pedidos por um chão firme, por respostas que ancorassem. E na maioria das vezes, o que recebiam eram explicações longas, respostas suaves, sempre cuidadosas, mas que nunca chegavam ao ponto. Foi aí que Léo começou a enxergar algo desconfortável. A igreja não estava perdendo fiéis por exigir demais. Estava perdendo porque começou a ter medo de falar com clareza. E quando as pessoas se sentem abandonadas pela verdade, acabam criando a sua própria. Algumas procuram outras igrejas, outras se fecham. Algumas simplesmente param de procurar. O tempo passou. Léo subiu na hierarquia. Foi chamado a Roma, participou de comissões, viajou para reuniões e consultas. Mas aquela frase nunca o deixou. Cansada de adivinhar. Mesmo no conclave, enquanto os votos eram contados e os sinos ainda estavam em silêncio, aquela voz cansada ainda ecoava dentro dele. Enquanto os votos eram contados e o peso do que estava para acontecer apertava o peito como uma pedra, aquela frase continuava pulsando dentro dele, silenciosa. Ele não estava ali por ser perfeito, estava ali porque, no meio de tantos sussurros, era preciso alguém que finalmente falasse, não por rebeldia, mas por amor. E quando ficou sozinho naquela sala onde papas se vestem pela primeira vez, encarando a batina branca que apagaria para sempre sua anonimidade, não pensou em estratégias, nem em discursos futuros ou no que deixaria para a história. Pensou nela, na mulher do banco do fundo com o casaco entreaberto, esperando que alguém, um dia, dissesse a verdade em voz alta, sem pedir desculpas. Dias depois, ele escreveu seu primeiro decreto. Nada grandioso, nada complicado, mas claro, ele não estava tentando vencer uma guerra, estava respondendo a uma pergunta. Estava dizendo, sim, a igreja ainda acredita em algo, e eu também, porque as pessoas podem discordar da doutrina, podem lutar para vivê-la, podem até rejeitá-la, mas ninguém consegue seguir o que não consegue encontrar. Léo entendeu de uma vez por todas que seu papel não era embaçar o caminho para o céu, era iluminá-lo com sinais firmes, fortes o suficiente para que até os cansados conseguissem enxergá-los no escuro. Ele nunca gritou, nunca apontou nomes, nunca usou rótulos, mas quem ouvia sabia exatamente com quem ele falava. Isso ficou evidente em seu primeiro discurso formal para a congregação da doutrina da fé. A sala carregava séculos em seus tapetes, afrescos e colunas. Meia dúzia de cardeais, uma dúzia de teólogos, advogados canônicos aqui e ali, todos esperando um discurso protocolar, talvez inspirador, mas certamente seguro. Eles não estavam preparados. Ele começou dizendo que unidade é uma palavra sagrada, mas que exige cuidado. Levantou os olhos e completou. A unidade não pode ser usada como véu para a contradição. Ninguém se mexeu. Alguns começaram a escrever, mas as canetas tremiam. Outros ficaram imóveis, olhos fixos. Aquela frase não caiu como raio, mas como bisturi. Precisa. E ele deixou o silêncio respirar, antes de continuar. Disse que é tentador acreditar que evitar a clareza manterá a harmonia, que o silêncio pode nos manter juntos, mas silêncio pode até manter a paz. Fé não. Ali o ambiente mudou. O que antes era reverência virou atenção em estado puro. Ele não criticou ninguém, não citou manchetes, não atacou ideias. Fez algo mais difícil. Falou com simplicidade e confiou que a verdade saberia encontrar seu caminho, porque nos últimos anos, como ele mesmo disse, havia se criado um costume, e ele sabia que era hora de interrompê-lo. Havia se tornado quase hábito,
e às vezes, até celebrado, substituir doutrina por diálogo, tratar a verdade como algo que se constrói aos poucos, por consenso, e não como uma rocha revelada desde o início. Ele abaixou os olhos, respirou fundo e disse com firmeza, mas sem levantar a voz: esse não é o caminho dos apóstolos, é o caminho da confusão. Não houve suspiros, nenhum burburinho, só o som abafado de alguém descruzando as pernas, ajeitando discretamente a gola da batina. Uma tosse que não precisava acontecer. Em certos cantos do Vaticano, o incômodo começou a surgir, porque, por anos, a ambiguidade tinha servido de escudo. Escondida sob uma linguagem doce, passava quase despercebida por qualquer resistência. Contradições eram embaladas como sutilezas pastorais. Desvios viravam discernimentos locais, e tudo era tolerado, desde que viesse envolto em bondade. Mas o que Léo pedia não era dureza, era clareza. Não por falta de amor, mas por causa dele. A verdade, dizia ele, não é cruel, é sagrada. Se fere, fere como o bisturi de um cirurgião, nunca como a lâmina de uma espada. Se divide, é apenas daquilo que é falso. E quando cura, é para sempre. Atrás dele, um assessor olhou para o pacote de imprensa preparado para o caso de o Papa fugir do roteiro. Outro fechou discretamente a pasta e aguardou. Não seria necessário. Léo não tinha saído do roteiro. Ele estava escrevendo um. Em faculdades de teologia por toda a Europa, as repercussões começaram a se espalhar. Departamentos antes aplaudidos por sua criatividade teológica se viram obrigados a revisar seus programas. Comissões doutrinárias, desativadas silenciosamente por anos, voltaram a funcionar em dioceses que preferiam o silêncio à clareza. As homilias começaram a mudar, não para o tom de condenação, mas para o da convicção. E aqueles que haviam construído sua influência em cima da névoa da ambiguidade passaram a se sentir desconfortáveis sob a luz do sol. Um teólogo influente, falando fora dos microfones, resumiu com uma frase: não é o que ele está mudando, é o que ele está nos obrigando a parar de fingir que não vemos. Ele estava falando das consequências. Por décadas, o padrão foi claro: diga algo vago, deixe que se espalhe, e aos poucos a catequese vira dúvida. Agora, o Papa estava pedindo à Igreja que voltasse a dar nome às coisas, que dissesse o que queria dizer, que falasse de pecado e graça, céu e inferno, não como ideias simbólicas, mas como realidades que moldam destinos. E naquele momento, tudo começou a se mover de novo. Um dos cardeais levantou uma preocupação. Santo Padre, precisamos ser sensíveis à complexidade do mundo atual. Léo não discordou. Precisamos ser mais do que sensíveis, respondeu. Precisamos ser honestos. E então, completou, com a calma de quem sabe exatamente o peso das palavras. Misericórdia não é a suspensão da verdade, é o oferecimento dela, com ternura. Mas para oferecer, é preciso conhecê-la. Do lado de fora daquela sala, a notícia correu rápido. Não porque ele tivesse feito ataques, mas porque, pela primeira vez em anos, alguém traçou um limite claro e não pediu desculpas por isso. Ele não estava apagando o diálogo, estava dando a ele um alicerce, e ao fazer isso, desestabilizou não só os que preferiam a incerteza, mas também os que haviam aprendido a se sentir à vontade dentro dela. Porque a ambiguidade pode parecer um escudo, mas muitas vezes é uma armadilha. E Léo escolheu não viver atrás dela. Ele escolheu falar. E agora, outros teriam que escolher também. Seguiriam o som dessa voz ou voltariam para o conforto do silêncio? Ele virou a página. A audiência seguia a intenção contida. Alguns ainda digerindo a firmeza com que ele exigira clareza doutrinária, outros balançando a cabeça em aprovação. Mas justo quando as primeiras palmas discretas começaram a surgir, vindas daqueles que há anos ansiavam por uma linha mais firme, um retorno à certeza. Ele se voltou, não contra os progressistas, mas contra eles, os que acreditavam naquele momento que tinham enfim encontrado seu Papa, aqueles que haviam desenhado seus próprios limites na areia e agora se sentiam seguros de que ele estava do lado deles. Mas Léo não escolheu lados, ele escolheu a verdade. E a verdade, ele sabia, não é um reflexo do que a gente prefere, é um fogo que testa tudo isso. Tradição, disse ele olhando para cima, não é algo guardado num âmbar. Algumas expressões se fecharam. Ela é vivida, continuou. É amada. E sim, fez uma pausa longa, deixando a palavra pairar no ar.
é sofrida. Ninguém aplaudiu. Ele não se demorou. Aqueles que acreditam que fidelidade está apenas no passado, disse, correm o risco de esquecer que a igreja não é um monumento. Ela é uma mãe. Ela não enterra os filhos em relíquias. Ela os cria na revelação. Então, com um gesto calmo, alcançou uma pasta no púlpito e tirou de lá uma única folha. Não era uma crítica ao Concílio Vaticano II. Era uma confirmação. Leu diretamente dos documentos do concílio, sem comentários, sem alterações. O tom era sereno. Não havia defesa. Era paternal, tranquilo, resoluto. Ele não chamou o Vaticano II de revolução. Chamou de lembrete. Um lembrete de que Deus não fala apenas do alto da montanha. Ele também fala no meio do caminho. Pedro não é apenas o guardião da estrada. Ele a percorre. O Espírito não transforma a verdade em fóssil. Ele sopra vida nela. Léo olhou ao redor da sala e disse devagar, com um peso que não precisava de esforço. Se você ama a igreja, deve amar sua jornada, não apenas o lugar onde ela começou. A frase foi direta, dura, porque atingia em cheio aqueles que esperavam por um papa que voltasse atrás no concílio. Gente que confundiu preservar com paralisar, que associava latim à santidade, rigidez à reverência, nostalgia à verdade. Léo respeitava o passado, reverenciava, mas não se deixaria prender por ele. Nos dias seguintes, uma inquietação se espalhou pelas comunidades mais tradicionalistas que antes haviam aplaudido sua clareza. Fóruns ficaram em silêncio. Cartas foram escritas. Artigos surgiram com títulos cautelosos. Um pontificado complexo. Clareza sem concessões. Alguns perguntavam se ele estava jogando dos dois lados. Mas Léo não estava jogando. Ele estava recusando o jogo, porque ele entendia algo que muitos tinham esquecido. A verdade não pede equilíbrio entre extremos. Ela pede obediência ao centro. E o centro não é uma fórmula. É uma cruz. Não é um grupo, nem uma imagem congelada da igreja no seu momento mais confortável. Certa vez, em particular, ele disse a um bispo, não basta citar os santos, precisamos nos tornar como eles. Ele não pedia aos tradicionalistas que abandonassem seu amor pela beleza, pela ordem ou pela liturgia solene. Pedia que lembrassem o porquê de tudo isso, que entendessem que não são fins em si mesmos, mas caminhos que levam a Cristo. Se você defende a tradição, disse ele, mas não defende as pessoas que ela deveria santificar, você não está defendendo a igreja, está defendendo um museu. Em Florença, um padre chorou ao ler essa frase, não de ofensa, mas de alívio. Porque há anos lutava com a dor de amar os ritos antigos, enquanto os via sendo usados como armas em guerras que os santos jamais lutariam. Finalmente, alguém havia dito a verdade, não para condenar, mas para libertar. Léo nunca falou em equilíbrio, falava em harmonia. Harmonia entre clareza e caridade, entre o antigo e o novo, entre a forma e a chama. Em um mosteiro do norte da Espanha, um abade idoso escreveu para Roma, ele não está escolhendo lados, ele está nos chamando a ajoelhar, porque no fim das contas, Léo não tentava restaurar um passado ou construir um futuro. Ele estava apenas lembrando à igreja quem ela é, peregrina, mãe, testemunha, voz. E a única postura digna dessa identidade era aquela que sabia se ajoelhar em reverência e se levantar na verdade. E foi assim que surgiu, sem anúncio oficial, sem carimbo, sem selo do Vaticano. Apenas a foto de um padre. A carta apareceu do nada, primeiro em um fórum de padres, depois num blog anônimo. Logo sumiu da internet como poeira levada pelo vento. Mas as palavras ficaram. Tinha sido escrita por um bispo da Europa Central, alguém que havia se calado nos últimos tempos, ausente das reuniões, envolto em boatos de renúncia. Não pedia reformas, não fazia críticas. Era só um desabafo, um homem cansado. Ele contava como tinha visto os fiéis sumirem, paróquias fecharem e a confusão crescer entre padres que já nem tinham coragem de pregar com firmeza. 30 anos guiando a igreja, e agora parecia que o rebanho já não reconhecia sua voz. Ou pior, que a voz tinha se calado. Ele perguntou ao Papa se deveria partir, se talvez já fosse parte do problema. Um nome de um tempo que a igreja não sabia mais onde encaixar. A carta era honesta, crua, íntima, e ele não esperava resposta. Mas Léo respondeu, sem timbre oficial, sem diplomacia rebuscada. Apenas algumas frases simples escritas com a caligrafia inconfundível do Papa. Dizia assim, não abandone o barco.
Remende as velas. Segure os remos. Não somos à prova de tempestades, mas também não estamos sem leme. Aquele parágrafo caiu como semente em solo fértil, primeiro entre padres, depois bispos. Em pouco tempo, chegou aos leigos, muitos dos quais nem sabiam o que Barco queria dizer ali, mas sentiram o peso da metáfora. A igreja era um navio e estava vazando, não por defeito no projeto, mas porque muitos haviam parado de remar. Outros pularam no mar, achando que o silêncio era mais seguro do que falar. Mas Léo não pedia que conduzissem a embarcação sozinhos. Pedia que ficassem, que consertassem o que pudessem, que confiassem que ainda havia um destino valendo a pena. A carta seguia. Dizia: se as águas sobem, não é porque Cristo nos deixou, é porque Ele nos convida a confiar de novo, acima do barulho, da maré, do medo de afundar. Não era ordem, era lembrança. E foi mais fundo do que qualquer discurso, porque nunca foi feita para ser ouvida. Foi feita para ser guardada. O bispo, que jamais pensou em divulgá-la, acabou mostrando-a a um seminarista que estava pensando em desistir. O jovem, tocado, tirou uma foto e mandou para um amigo, e o resto escapou pelo mundo. Quando o Vaticano confirmou a autenticidade, a carta já tinha sido traduzida para 12 idiomas. Estava nos boletins paroquiais de várias partes do mundo. Foi lida em retiros. Citada em homilias. Um padre missionário escreveu o texto com giz numa parede de escola, num vilarejo sem luz elétrica. E em Roma, Léo permaneceu em silêncio. Nenhuma nota, nenhuma justificativa, porque ele sabia o que tinha escrito. E para quem? Ele não precisava que fosse pública, precisava que fosse profunda. Em Marsella, um senhor em idade avançada emoldurou a carta e a pendurou ao lado de um crucifixo desbotado. Escreveu embaixo: para quando eu quiser ir embora. Nas Filipinas, uma jovem religiosa colocou a folha dobrada no bolso interno do hábito. No Canadá, um padre à beira da saída ligou ao bispo no dia seguinte: quero remar de novo. Não porque as tempestades tinham passado, mas porque alguém, enfim, tinha dito: não estamos à deriva. Quando um repórter perguntou a um alto funcionário do Vaticano se o Papa lamentava o vazamento, ele apenas sorriu e disse: a gente não se arrepende quando a luz escapa por uma fresta. A gente só reza para que ela alcance quem está no escuro. E era isso. Não se tratava de perfeição nem de respostas fáceis. Era presença, esperança e a coragem silenciosa de manter as mãos nos remos quando tudo em você grita para largá-los. Léo não entregou um mapa, entregou um motivo. E para milhares ao redor do mundo, foi suficiente. Começou sem alarde, sem manchete, sem decreto, sem campanha orquestrada. Apenas um movimento discreto, quase imperceptível no início, mas depois impossível de ignorar. Na Nigéria, um bispo que sempre evitou conflitos entrou numa catedral lotada e disse com simplicidade: o pecado fere, a graça cura, e ambos são reais. A multidão aplaudiu. Não por concordarem, mas porque alguém finalmente falou sem rodeios. Na Argentina, um jovem padre abriu o catecismo diante de um grupo de jovens, e não como se fosse um arquivo antigo, mas como se estivesse abrindo uma janela para respirar. Alguma coisa estava mudando, não com estardalhaço, não sob holofotes, mas no silêncio. Um silêncio que começava a ser preenchido por vozes que por muito tempo haviam sido caladas. Não era mais uma questão de suposições ou estratégias. Era como se a alma da igreja tivesse lembrado que ainda pulsava. Durante um retiro em silêncio no Vietnã, um bispo que sempre fora cauteloso olhou seus padres nos olhos e disse o que ninguém esperava: não é mais medo, é fogo. Mas não o tipo de fogo que queima pontes, e sim aquele que clareia caminhos, que reacende a coragem, que ergue quem estava há tempo demais sentado. Na Polônia, um seminário lançou um curso obrigatório chamado A Verdade na Era do Ruído. O professor, antes tímido, abriu a aula inaugural com uma frase que ecoou: ambiguidade nunca salvou uma alma. Clareza é misericórdia. Para alguns, era repressão. Para outros, um renascimento. Talvez fosse os dois. Na Bélgica, um novo guia catequético foi lançado, direto, bíblico, sem rodeios, sem medo de afirmar. Um padre brincou: parece que esse livro realmente acredita no que diz. No Brasil, seminaristas se reuniam semanalmente, não para discutir, mas para proclamar. O lema deles: fale como se fosse verdade. E em Roma,
O Papa Leão não fez discursos. Ele observou. Ele orou. Ele deixou o movimento seguir, porque entendia. Isso nunca foi sobre regras, era sobre postura. Era sobre padres que haviam se acostumado a sussurrar, reencontrando coragem para falar com voz inteira. Sobre bispos que antes evitavam assuntos difíceis, agora os enfrentando, não como soldados, mas como pais. Era sobre uma igreja que, por muito tempo, tentou manter a paz sacrificando a clareza. E finalmente percebia, a verdadeira paz nasce quando a verdade é conhecida. Na Coreia do Sul, catequistas leigos pediram formação mais profunda. Estamos sendo alimentados com vitaminas, disse um. Mas precisamos de carne. No Quênia, um diácono pregou sobre as bem-aventuranças e terminou com firmeza. Santidade não é metáfora. Nos Estados Unidos, dioceses começaram discretamente a reavaliar os conhecimentos doutrinários dos catequistas. Alguns reagiram com resistência, outros com lágrimas. Uma mulher confessou: "Eu nunca deixei a igreja. Só parei de reconhecer a sua voz. Agora ela está voltando." Claro, nem todos receberam isso de braços abertos. Teólogos renomados soaram o alarme contra um suposto retorno à rigidez. Departamentos em seminários do Ocidente defenderam seus métodos antigos. Mas a mudança persistia. Não era uma limpeza. Era um pulsar, algo vivo, algo sagrado, batia novamente no coração da igreja, e ninguém havia ordenado. Em uma sala de aula na Espanha, uma freira de 70 anos, professora de teologia moral desde os anos 80, respirou fundo e disse: "Passei a vida tentando não ofender. Agora quero ter certeza de que estou alimentando." Quando um jornalista perguntou a um arcebispo chileno se aquilo era uma campanha secreta do Papa, ele respondeu: "Não é campanha, é consequência." E tinha razão. Nada ali era forçado. Era fidelidade. Era a igreja lembrando quem ela era, não em tom de conquista, não em desafio, mas com clareza, com convicção, com a paz que não se vende, a paz que fala, porque algo havia sido perdido e estava sendo reencontrado. Não acontecia em todo lugar, nem de uma vez, mas era o suficiente, o bastante para mudar o ritmo, para romper o silêncio, para lembrar ao mundo que a igreja não tinha se calado por falta de mensagem. Ela apenas havia esquecido como dizê-la. E o Papa Leão não lhe deu um novo roteiro. Ele devolveu sua linguagem, e o eco se espalhava, das cúrias às paróquias, das missões no interior aos altares das grandes catedrais, sem decretos, sem campanhas. Apenas uma lembrança. A lembrança de que a verdade, quando dita com amor, não divide a igreja. Ela a define. Certa manhã de domingo, sem festa, sem cobertura da imprensa, sem câmeras posicionadas estrategicamente, o Papa Leão subiu ao ambão. Era uma igreja simples, dentro dos muros da cidade, um lugar esquecido pelos peregrinos com mármore desgastado e velas sempre acesas meia hora antes por uma viúva chamada Maria. Foi ali que ele falou as palavras que atravessariam oceanos antes da noite cair. O evangelho era de Mateus: "Que o vosso sim seja sim, e o vosso não seja não." Um versículo que muitos deixam passar. Não desta vez. Sem anotações, sem discurso preparado, Leão olhou para os rostos comuns à sua frente, crianças inquietas, um idoso ajustando o aparelho auditivo, uma adolescente distraída com a tela trincada do celular. Gente de verdade, vidas reais. Então ele disse: "Num mundo que já não sabe mais o que uma palavra significa, sejamos aqueles que dizem o que realmente querem dizer." E o silêncio que se seguiu não foi o silêncio do medo, foi o da verdade reconhecida. Foi uma daquelas frases que atravessam o tempo, não por força ou barulho, mas pela santidade que carrega, a santidade que rompe algo por dentro e limpa o ar ao redor. O Papa Leão não precisou elevar a voz, nem se estender em explicações. Apenas assentiu, voltou calmamente ao seu lugar e curvou a cabeça. E foi isso, mas bastou. Antes mesmo do canto final terminar, um estudante de teologia sentado nos últimos bancos já havia publicado a citação. Em poucos segundos, ela se espalhou. Um pastor na Nigéria leu a frase antes da homilia naquela noite. Um padre em Chicago a colocou no boletim paroquial no dia seguinte. Uma catequista na Eslovênia transformou em faixa de sala de aula. Em questão de horas, estava em camisetas, murais de WhatsApp, timelines do Twitter e quadros brancos de escolas e escritórios. Numa época em que as palavras perderam o peso,
Aquilo tocou fundo. Falou com o advogado afogado em manipulações, com o professor exausto de rodeios, com o pai ou mãe tentando educar os filhos em meio a contradições, com a alma de quem já não sabe mais em que pode confiar. Porque Leão não estava falando apenas da igreja, ele estava falando de todos nós. E não foi um desafio, foi uma permissão. Permissão para falar com clareza, amar com coragem, voltar a usar a linguagem da verdade, não para vencer debates, mas para curar o que a ambiguidade havia quebrado. Em salões paroquiais, jovens começaram a citá-lo. Em púlpitos esquecidos, sacerdotes redescobriram suas vozes. E em muitos quartos, no silêncio da noite, surgia uma oração sussurrada: Senhor, me ajuda a dizer o que realmente quero dizer. Leão fez algo raro. Ele não tornou a igreja mais barulhenta, tornou-a compreensível. E com isso, mexeu não apenas com doutrinas, nem só com Roma, mas com os cantos mais íntimos onde tanta gente ainda se pergunta: a fé ainda tem algo a dizer neste século? Ele não gritou, não acusou, não apontou dedos, não ameaçou, mas se moveu. E o eco desse movimento, suave, constante, verdadeiro, alcançou lugares onde só havia silêncio. Agora, a igreja se encontra diante de uma encruzilhada, não uma revolução, um retorno. E a pergunta que fica suspensa no ar, sagrada demais para aplausos, íntima demais para discussões, é só uma: vamos seguir ou vamos desaparecer?